Meu nome é Fabiana, eu sou professora. O meu nome é Maria da Glória e eu sou professora. Meu nome é Elizabeth Brito e eu sou professora. Eu sou Rafaela e sou professora. Meu nome é Wellington e eu sou professor. Meu nome é Adriana, sou professora. Meu nome é Adriele Xavier de Holanda, sou professora aos 28 anos. Meu nome é Rafael e eu sou professor. Meu nome é Alex Figueiredo e eu sou professor. Meu nome é Uliana, eu sou professora. Meu nome é Suelídia, eu sou professora. Se alguém me perguntasse o que cinema e educação têm em comum, eu certamente responderia que é a coletividade, porque ninguém faz cinema sozinho e ninguém se educa sozinho. Basta pensarmos na nossa trajetória escolar. Quantos e quantas professoras já passaram por nós? Quantos foram necessários para nos formar, para que sejamos quem somos hoje? Da mesma maneira, o cinema não existe na individualidade. Pode até existir, mas vai ser bem complicado uma pessoa dar conta de tudo que é necessário. Portanto, o filme que aqui vocês assistem é fruto do trabalho coletivo. É fruto do projeto PET Conexões de Saberes, que vem trabalhando e modificando a vida de muitas pessoas ao longo dos anos. Meu nome é Rafaela, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba. Desde o meu 8º ano que eu sempre gostei da área de biologia, mas quando eu terminei o meu ensino médio eu achava que só podia fazer a faculdade quem tivesse dinheiro, né, estabilidade financeira. E o que foi que eu fiz? Eu pensei em fazer um curso técnico para daí conseguir um emprego e depois entrar na faculdade que eu sempre quis. Foi o que eu fiz. Eu fiz 2 cursos técnicos da área de elétrica e aí consegui um emprego como jovem aprendiz, mas já na área de elétrica. E aí, trabalhando na área, eu vi que aquilo não era o que eu queria fazer. Então eu resolvi desistir de tudo e apostar no meu sonho, que era fazer biologia. E então eu consegui passar no Enem e através das cotas e da lista de espera também. E então eu entrei na UFPB. E foi um belo dia aqui nessa praça que eu estava estudando com meu amigo Alex e a gente resolveu procurar saber sobre umas bolsas que estavam sendo ofertadas no projeto PET Conexões. E a partir daquele dia a minha vida mudou, porque foi graças ao projeto PET que eu consegui me dedicar e ver o que era ser professor. E foi aí que eu vi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. E eu me identifiquei com a profissão e até hoje estou aqui e espero continuar assim até os meus últimos dias. Meu nome é Adriana, sou formada em História e graduanda no curso de Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Vou contar para vocês um pouco da minha trajetória estudantil para vocês entenderem como foi que eu consegui uma vaga na Universidade Federal. Bom, ao terminar o ensino fundamental, eu tive que fazer uma decisão, que era continuar os estudos fazendo o ensino médio ou então entrando para um curso profissionalizante. Passado alguns anos, eu fiz alguns vestibulares, não obtive êxito e após alguns anos eu entrei num curso pré-universitário gratuito oferecido pela Universidade Federal de Campina Grande, minha cidade de origem. E esse curso foi muito válido, porque aí sim, os assuntos que eles iriam abordar me direcionavam justamente para concorrer a uma vaga no vestibular. Mesmo assim, eu fiz alguns vestibulares, não obtive resultado. E passado alguns anos, recebi uma proposta de trabalho, de emprego, para trabalhar na cidade de João Pessoa, onde resido atualmente. E trabalhando, eu sempre estudei, aliás, eu sempre trabalhei e sempre me dedicava aos estudos para conseguir essa vaga. Em 2014, eu fiz a prova do Enem e veio o resultado. Eu conquistei a vaga. Hoje estou no 8º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraíba
entanto, perdi o emprego, mas para continuar me sustentando na universidade, eu tive a ideia de fazer brigadeiros e hoje eu atendo o público estudantil da universidade com esse trabalho dos brigadeiros. E desde 2017 eu faço parte do projeto PET Conexões de Saberes, ao qual tem acrescentado muito na minha vida, tanto pessoal como acadêmica e profissional. E é através desse projeto que eu posso estender a outras pessoas todo o meu conhecimento. Meu nome é Alex Figueiredo, eu sou aluno de Biologia, de licenciatura em Ciências Biológicas, né, daqui da UFPB, e estou no 8º período, né, quase terminando, e eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que foi até, né, chegar aqui na universidade. Então, eu nasci num bairro muito pobre, né, muito marginalizado, né, um bairro ali, aquele bairro por trás do Shopping Manaíra, que é o bairro São José. Existe, né, bastante preconceito contra esse bairro, é um bairro que só tem pessoas realmente muito pobres, eu conheço bastante a realidade, né, e passei quase toda a minha infância, né, vivendo lá. Minha trajetória, né, portanto, foi toda em escola pública, né, minha família sempre foi pobre, a gente nunca teve muitas condições, né, e terminei o meu ensino médio, né, todo em escola pública. O período de término do meu ensino médio até, né, o período que eu entrei aqui na universidade, né, eu fiquei mais ou menos 2 anos, né, sem conseguir, né, entrar no ensino superior, né, entrar aqui na universidade. Eu tentei Enem várias vezes, tentava trabalhar, não conseguia, justamente porque eu não tinha, né, curso, eu não tive a oportunidade de fazer curso profissionalizante, né. O ensino da escola pública, né, a gente sabe que não abre, deveria abrir, mas não abre tanto a cabeça da gente para as possibilidades, né. A gente tem que dar o estalo na cabeça da gente sozinho, né, para poder tentar algo novo, tentar mudar a nossa realidade. E então eu demorei esse tempo, né? Eu tentei trabalhar, tentei estudar, né? Meus pais não tinham muitas condições de me ajudar né, em fazer cursinho, fazer curso de inglês, nunca pude fazer nada disso, né? Meus pais sempre se esforçaram muito, né? Nunca me faltou nada, mas eu não tive essas oportunidades. E teve um Enem, né, que eu consegui passar, né, passei para Biologia, eu tinha colocado a primeira opção no SISU para Psicologia, que era o que eu mais queria, né, mas não consegui. Aí eu consegui só o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e, né, graças a Deus eu consegui passar, né. E quando eu entrei, né, e fui vendo as disciplinas, fui estudando, fui vendo do que se tratava, né, e aí realmente eu me apaixonei. Gostei muito do curso, até hoje, né, não me vejo mais fazendo outra coisa, né. Na área da educação foi a área que eu me encontrei realmente, né, e é por isso que eu estou no cursinho, aliás, por isso que eu estou no projeto PET, né, que lida diretamente com a educação, né, e com a educação popular. E é realmente isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Durante toda a minha vida tiveram pessoas, né, que me ajudaram sempre. Nessa vida a gente não consegue nada sem ajuda, né? Ninguém consegue nada sem ajuda. Como diria Freire, né? Ninguém se emancipa sozinho, né? Os sujeitos se emancipam em conjunto, né? E eu agradeço primeiramente aos meus pais, né? Agradeço a minha família, minhas irmãs, que me ajudaram também. Quando eu entrei aqui na universidade também encontrei muitas pessoas que me ajudaram, né? A professora Suelídia, né, é uma das principais. Os meus colegas do projeto PET também,
né, foram muito importantes. A gente se ajuda bastante, a gente procura se ajudar, né, às vezes não dá, mas a gente tenta. A minha querida amiga Rafaele, né, que está sempre comigo para fazer um monte de coisa, para fazer quase tudo. E é isso, eu agradeço a vida, né? E a mim mesmo, né? Porque a gente tem que se dar o mérito, né, das conquistas que a gente consegue. Sandro Santos, sou aluno da UFPB e minha trajetória foi um pouco difícil porque eu venho de escola pública, estudei do ensino fundamental ao ensino médio em escola de área rural, então a gente, além de enfrentar as dificuldades em relação ao ensino, tinha dificuldades em relação ao trajeto da escola e tudo mais. Mas eu sempre tive um sonho e fui atrás desse sonho. Abri uma possibilidade de eu ir para Recife, no Pernambuco, e a partir daí eu comecei a fazer um cursinho pré-universitário. E esse cursinho pré-universitário me deu a possibilidade de adquirir conhecimento suficiente para entrar na universidade. Eu tive que rever praticamente tudo novamente, porque o meu ensino fundamental e médio tinha sido um pouco defasado, e também por pouco incentivo que eu tive, também não dei a importância devida. E foi no cursinho pré-universitário que eu adentrei mesmo e me esforcei para conseguir ter conhecimento suficiente para entrar na universidade. Feito o Enem, abriu-se uma nova, uma nova dificuldade, que era justamente a minha estadia em João Pessoa. Como não tinha família aqui na cidade, foi preciso pensar como eu me manteria no curso. Então essa é uma grande questão, não só entrar, mas como se manter nele. E a partir daí eu tive que traçar metas a serem cumpridas até iniciar o curso. Com o início, eu tive a possibilidade de tentar a residência universitária. A residência universitária é um dos pilares que me mantém no curso, né? Porque sem a residência universitária eu não conseguiria estar aqui em João Pessoa cursando, porque teria essa questão do trajeto até a casa dos meus pais para vir para a universidade. Então ficaria muito difícil, complicado. E agora eu estou na fase final, nos períodos finais do curso, e assim, uma das coisas que tem me motivado justamente a chegar ao término do curso foi o cursinho, o projeto, na verdade, o projeto PET, Conexões de Saberes. Ele me deu uma porta e me deu uma vitalidade a mais para continuar no curso. Além de ser contemplado com a residência universitária, mesmo assim eu me senti ainda muito, vamos dizer, não me sentia realizado. A partir de que eu fui aprovado na seleção do PET e tive contato com minha primeira turma em sala de aula, eu vi que eu precisava fazer algo e me manter nesse curso para que no futuro eu possa fazer algo de bom para a população desse país. Meu nome é Adriele, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, pela UFPB. Atualmente eu sou estudante de mestrado em Direitos Humanos. Sou oriunda de escola pública. Quando eu fiz meu ensino médio, eu fiz o ensino médio um curso agregado ao curso técnico. Eu fiz magistério. Tive um ensino médio bastante precário. Infelizmente, é um dado da escola pública. Ingressei na universidade com muita dificuldade. Quando eu entrei na universidade, eu também tive bastante dificuldade com relação à permanência, porque a universidade tem uma realidade totalmente diferente da escola pública. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essa dificuldade, mas ao longo do meu processo de construção enquanto estudante da universidade, eu consegui me encaixar em alguns projetos, como o PET, por exemplo, que deu a oportunidade de produzir textos, de apresentar trabalhos, e com isso eu consegui desenrolar na universidade. É uma vitória estar na universidade. Eu sou a única pessoa da minha família formada que tem um diploma no nível superior e que agora está fazendo um mestrado em uma universidade pública. E assim, apesar da dificuldade, foi possível movimentar esse projeto, que era o meu projeto de vida. Foi possível movimentar, foi possível entrar na universidade, foi possível sobreviver.
Meu nome é Elizabeth, sou estudante de Letras Português aqui na Universidade Federal da Paraíba e estou no 5º período. Então, sobre a minha trajetória, eu sempre estudei em escola pública e, de fato, assim, eu nunca me considerei uma pessoa muito estudiosa. Não me consideraria que fazia parte das pessoas que são nerds, por exemplo. E aí eu sentia bastante dificuldade quando falava nessa palavra Enem, porque para mim parecia uma coisa assustadora. Era uma coisa absurda pensar no Enem. Nossa, uma prova com não sei quantas questões para eu realizar em um dia, que na época era um dia, no sábado e no domingo. E aí eu me sentia totalmente perdida, porque eu via as pessoas estudando, toda aquela interação com as pessoas em que elas faziam um cursinho, e eu não tinha condições de fazer cursinhos para a universidade. E aí, quando eu cheguei no 3º ano, um professor de português, inclusive, ele falou, olha, você tem muita chance para conseguir, você pode conseguir entrar na universidade, você só precisa focar um pouco mais. E eu falei, tudo bem, então eu vou focar um pouco mais. Eu venho de origem popular também, o meu bairro é bastante marginalizado, então, assim, coisas que não favoreciam para que eu tivesse esse pensamento de entrar na universidade. A universidade era um mundo muito distante do meu, eu não me via aqui dentro da UFPB. Eu passava ali por fora de ônibus e eu via aquele como se fosse um mundo diferente, um mundo estranho, em que eu não me sentia fazendo parte daquele mundo. Bom, em 2017 eu resolvi fazer o Enem na tentativa de passar inicialmente para o curso de Direito. Porém, em mim existia um sonho muito grande de ser professora. No entanto, as pessoas ao meu redor não me aconselhavam a ser professora. Por quê? Ser professora é ruim, para a sociedade ser professora é ruim. E aí eu passei um ano em casa, porque eu não passei pela chamada regular, esperei ser chamada na primeira chamada da lista de espera. E aí, durante esse ano, eu recebi várias outras propostas, em que se voltavam tanto para trabalho quanto para outros cursos. Foi então que eu decidi, não, eu vou continuar o que eu quero, eu vou seguir o meu sonho, e de fato, eu segui. Hoje, sou estudante aqui na Universidade Federal, faço parte do PET Conexões de Saberes, com muito orgulho, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe. Eu passei o ano inteiro buscando qualquer direção. Eu estudei durante toda a minha vida em escolas públicas. Morava numa cidadezinha do interior, mas em 2009 eu vim morar aqui na cidade de João Pessoa. E continuei estudando, terminei o ensino médio aqui. No 3º ano que eu estava na escola, a Universidade Federal ofereceu um curso pré-universitário, onde os alunos aqui da universidade iam para a escola para dar aula àqueles alunos. E aí, com isso, eu estudava de manhã o 3º ano e à tarde eu fazia o cursinho. Mas como para mim ainda não era o suficiente, eu estudava um pouquinho em casa sozinha. Com isso, eu fiz o Enem a primeira vez e aí eu estava muito nervosa, não consegui passar porque o nervosismo me atrapalhou. No 2º ano, eu fiz o processo seletivo, PSS, e também não consegui. Na 3ª vez, também fiz o PSS e aí eu passei para o curso de letras aqui na universidade. Cursei o curso à noite porque durante o dia eu precisava trabalhar. E eu trabalhava no comércio, o que me trouxe bastante dificuldades durante a minha vida acadêmica, durante a minha graduação. Porque eu tinha que trabalhar durante o dia no comércio, então eu passava o dia inteiro em pé, e aí à noite eu vinha para a universidade. Só que muitas vezes eu tinha dificuldades financeiras. Por exemplo, faltava o dinheiro da passagem, ou eu não tinha dinheiro para cheques, como aconteceu várias vezes.
E outra dificuldade que eu enfrentei também é que eu não tinha computador. Então eu tinha que entregar essas atividades digitadas. Ou seja, eu tinha que fazer um pouquinho antes de todo mundo para entregar na Lan House, para digitar, para depois entregar ao professor. Eu tive um dos piores momentos, foi onde eu tive que fazer a opção entre almoçar em casa ou ficar no trabalho para fazer as atividades. Ou seja, eu passei a almoçar no trabalho para poder entregar as atividades ao professor na data marcada, porque senão não dava tempo de eu entregar. Eu passava o dia inteiro em pé, eu não tinha contato com as apostilas e tal. Então, na hora do almoço, era o horário que eu tinha para fazer esses momentos mais especiais dentro da universidade. Foi no dia da minha colação de grau, onde estava presente toda a minha família. E aí os alunos, ao comemorarem aquele momento, eu olhei para os meus pais e disse, eu consegui. Mas foi eu consegui muito satisfatório, porque diante de todas as dificuldades que eu passei, financeira, as dificuldades de estar todo dia no trabalho e ali na hora do almoço estar fazendo as minhas atividades, ou seja, diante de tudo isso que eu passei, eu olhei o meu histórico e vi aprovada. E naquela celebração, quando eu olhei para os meus pais, eu pude perceber, refletir para mim mesma, eu consegui. Mas foi eu consegui do tipo, poxa vida, valeu a pena tudo aquilo que eu passei. Meu nome é Rafael e eu faço geografia. Atualmente eu estou no 7º período. Mas para chegar até aqui, eu passei por algumas coisas e agora eu vou contar a vocês. Então, no meu ensino médio eu estudei na escola Presidente Médici, que hoje é João Goulart, que fica aqui próximo à universidade. Estudei o ensino fundamental também lá e durante o ensino médio eu reprovei alguns anos e não concluí como normalmente acontece. Eu concluí o ensino médio pelo supletivo enquanto eu trabalhava e estudava. E no ano de 2015 eu decidi me inscrever no Enem para tentar ingressar na universidade, porque eu queria fazer algum curso superior e também eu tenho um desejo de ser professor. Entrei no curso de Geografia no ano de 2017, por conta de alguns atrasos aqui na universidade. Então, por conta dessas coisas que eu já falei, eu senti algumas dificuldades quando eu entrei no curso, na questão de alguns assuntos que eu não vi durante o meu ensino médio e que aqui na universidade já eram cobrados, como desenvolvimento de textos, algumas questões matemáticas também, mas durante esse tempo eu vim vendo quais eram as minhas dificuldades e trabalhando para que elas fossem minimizadas durante o curso. E hoje, no 7º período, eu também ainda encontro dificuldades, encontro desafios, mas continuo trabalhando para vencê-los e com a ajuda também da universidade, com a ajuda dos colegas, com a ajuda dos professores, do projeto PET, eu venho conseguindo alcançar objetivos e sonhos que anteriormente eu nunca imaginaria que eu conseguiria alcançar. E estar em locais onde eu não imaginaria estar. Um exemplo é o cursinho pré-universitário, que todas as quartas e agora nas sextas a gente se encontra e tem as aulas e tudo. Então esse foi um pouco da minha trajetória até chegar aqui, um pouco das minhas dificuldades, e eu espero que esse vídeo possa fazer com que vocês saibam que as dificuldades são normais, que eu também desisti do cursinho, diferente de vocês que estão até agora, né? E eu espero que vocês tenham sucesso, não só na prova do Enem, mas em suas vidas pessoais, na sua família, trabalho e qualquer outra coisa que vocês encarem. Então, obrigado, valeu. Olá, meu nome é Fabiana, meu curso é Letras em Inglês.
E eu sempre estudei em escola pública, desde o prézinho até o segundo ano. Eu sempre tive apoio dos meus pais em relação aos meus estudos, sempre foram pessoas que me estimularam muito, a minha família como um todo. Durante o meu processo de ensino fundamental e médio, eu sempre tive excelentes professores que me ajudaram bastante, que me estimularam muito. E o meu sonho era fazer história aqui na UFPB. Então, no ensino médio eu acabei engravidando. E esse foi o maior obstáculo que eu encontrei, porque quando eu engravidei, eu tive que parar os estudos por conta da gravidez. A minha gravidez era de risco e eu tive que me afastar completamente dos meus estudos. Passada a gravidez, eu não tinha com quem deixar meu filho, não tinha pessoas disponíveis, meus pais não podiam, familiares não podiam. E eu não podia levar a criança para a escola, então eu só pude retornar em 2015. Em 2015 eu tentei voltar a estudar à noite com EJA, mas eu decidi fazer o Enem. Quando eu fiz o Enem eu consegui terminar o ensino médio naquele primeiro ano com a nota do Enem, quando ainda podia. Então eu meio que bati na trave para conseguir entrar para o curso que eu queria. E foram mais 2 anos tentando entrar, batendo na trave. Até que em 2017 eu fiquei sabendo do PET. Então eu rapidamente reuni toda a documentação, fiquei sabendo pela manhã por um acaso. Um amigo que estudava aqui, ele me contou sobre o PET e eu corri para cá. Me inscrevi, não fui selecionada na primeira chamada, isso foi um baque, mas no dia seguinte eu vi que tinha uma nova lista. E com essa nova lista, as esperanças reapareceram. Então eu consegui fazer o cursinho PET no ano de 2017. Eu conciliava o cursinho com um trabalho. Eu trabalhava numa indústria têxtil. Foi um ano bem difícil porque eu trabalhava de 5 às 7 da manhã. Às 1h51 da tarde, era horário quebrado, então eu chegava em casa por volta das 2h30, lia algum texto, alguma tarefa que algum professor tinha passado, e à noite eu vinha para a universidade, para o cursinho. Então foi um ano onde foi a minha prova, sabe? Era aquilo que eu queria e eu tive que, ou era aquilo, ou não tinha mais condições. Eu dei tudo de mim naquele ano. Eu dormi apenas 3h30, de segunda a sábado, e no domingo eu descansava, eu dormia. Eu praticamente dormia o domingo inteiro, trabalhava e estudava a semana inteira e dormia o domingo. Essa foi a minha rotina durante todo o ano de 2017. O que me prendeu no curso pré-universitário foi essa maneira como os professores, como o curso é organizado, como a professora Suelídia nos ajuda. Eles entendiam, acredito que todos os professores sabiam da minha situação, que por várias vezes eu chegava às 7 horas animada, 8 horas animada, interagindo na aula, mas quando dava 8h30 eu já não tinha mais forças, eu estava lá só o corpo presente no curso pré-universitário. Tive professoras que me ajudaram bastante nesse caminho em 2017. Foi quando eu decidi que me entregar às letras. Decidi trocar de curso. Percebi que História, apesar de ter uma profunda admiração pelo curso de História, eu percebi que eu era das letras. Então, eu decidi colocar minha primeira opção para letras inglês e a segunda opção para letras português. Com isso eu decidi porque eu conversava com alguns professores e resolvi, através dessas conversas, que História era mais um sonho de criança. Então, foquei no que eu queria, fiz o Enem, consegui passar para letras inglês.
E tem algumas histórias curiosas, por exemplo, eu tive a professora Bianca, professora de literatura, que ela me deu o número pessoal dela. Ela falou que eu poderia contar com ela para tudo que eu precisasse. Então, tadinha, se ela estiver ouvindo isso, porque eu perturbava. Eu tirava todas as dúvidas com ela. Eu me recordo, eu estava no local de prova do Enem, eu estava conversando com Bianca. Bianca, estou nervosa. Eu tive todo esse auxílio que o PET proporciona para nós que fomos alunos. Isso foi o que fez com que eu permanecesse, apesar de todas as dificuldades, do cansaço, do sono e todas essas dificuldades, toda a minha história, porque durante a minha trajetória, depois que eu me tornei mãe, o que eu mais escutava era que, mulher, vai-te embora trabalhar e cuidar do teu filho. Era isso que eu escutava. Mas eu ficava tentando me agarrar a toda oportunidade que surgia que me capacitasse para que eu pudesse alcançar o meu sonho, que era um dia entrar aqui fazendo letras ou história na época. Então, quando eu consegui entrar, eu pensei que ali meu sonho estava realizado, mas não, foi mais um obstáculo. Eu me recordo hoje, no meu primeiro dia de aula, a disparidade que existia entre eu e outros alunos. Alunos que vieram de rede privada, alunos que tiveram privilégios aos quais eu não tive. E eu ficava muito, com muito medo, sabe? Sem ter aonde me agarrar. Então, foi quando o PET mais uma vez entrou na minha vida. No meu P1, no meu primeiro período, eu fiquei sabendo do edital do PET para bolsista do PET. E eu tive a ajuda tanto da professora Suelídia, quanto de Adriana, que foi minha professora e se tornou uma grande amiga. Eu tive a ajuda de várias outras pessoas que são corpo do PET. Então eu fiz a seleção e consegui voltar para o PET, hoje como bolsista do PET. E o PET é de extrema importância na minha vida, porque além de ter me indicado um norte para o meu sonho, porque eu tentava estudar sozinha, eu tentava pesquisar preços de cursinhos para tentar realizar o meu sonho, mas nada estava ao meu alcance. Então, o PET fez parte da minha vida, tanto para me dar esse impulso para que eu conseguisse entrar aqui dentro da universidade, e hoje o PET me ajuda a permanecer dentro da universidade. Isso é muito importante para uma aluna que estudou a vida inteira em escola pública, que passou pelo que eu passei, no sentido de ser mulher, de ser mãe, de ter que ouvir que a partir do momento que eu fui mãe, eu tinha que abdicar dos meus sonhos. E hoje em dia eu estou aqui, firme e forte. Estou aqui com a ajuda de várias pessoas, encontrei professores maravilhosos dentro do meu curso. Eu encontro apoio em todos os meus colegas do PET, todos eles têm histórias maravilhosas e estamos todos aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Acontece em mim, no meu rosto, na minha pele, no meu modo de vestir. Eu sou o templo do tempo. O
Então, meu nome é Wellington, sou mestrando do curso de Filosofia pela Universidade Federal do Paraíba. Isso é uma palavra que pode sintetizar bem minha trajetória, é dificuldade. Sempre muita dificuldade, eu sou oriundo das classes populares, né? Eu sempre morei, sou de origem periférica de uma cidade, um município de próxima cidade de uma pessoa, chamada Santa Rita, e lá, infelizmente, o acesso à educação e entre outros direitos sociais básicos são negligenciados. Pois bem, passei o ensino fundamental inteiro cursando, né, em escola pública. Eu acredito que só tenho a agradecer aos meus professores que foram muito solícitos em me apresentar o mundo do saber, me encaminharam para o mundo do saber, e a partir disso, principalmente o contato com a leitura, eu passei a me interessar pela pesquisa, pela investigação, pela leitura, adquiri o hábito de leitura. Então, passado o ensino fundamental 2, eu ingresso na escola de ensino médio para concluir então o ensino básico. E no ensino médio também, sem muito suporte, sem muita estrutura, a escola pública, infelizmente, tristemente, acaba passando por muitas mudanças. Eu enfrentei mudanças de gestão na escola, isso acabou atrapalhando a minha época de preparação para vestibulares. Nós ficamos aí na escola que eu estudei mais ou menos uns 2 meses sem aula, isso acabava dificultando a nossa aprendizagem, nosso caminho, né? Então, mas de qualquer forma, eu e um grupo de colegas conseguimos nos reunir, montamos grupos de estudos, alguns professores também se mobilizaram, tivemos oportunidade aí de ter contato, né, mais direto com o princípio da solidariedade, na medida em que era um ambiente onde muitos compartilhavam seus saberes, buscavam se ajudar da melhor maneira possível, a fim de que a gente não conseguisse, né, alcançar o acesso ao nível superior, atingir essa meta, que era comum a todos. Bem, fiz o PSS na época, em 2012, final do ensino médio, 3º ano, fiz o PSS, tinha o Enem já, mas o processo seletivo seriado para a universidade ainda era possível. Então eu fiz os 3 PSS em 1, bem complicado porque não tem esse suporte que talvez outras pessoas mais favorecidas têm, mas de qualquer forma muito empenho, e aí eu consegui a aprovação. No dia foi bem interessante porque eu não estava em casa e a amiga de um colega ligou para esse colega dizendo que eu havia sido aprovado em 2º lugar no exame. Para mim foi uma surpresa, mas enfim, caiu a ficha de que eu ingressei no ensino superior. Chegando no ensino superior, eu tive que descobrir que eu enfrentaria um novo mundo, um mundo qual eu nunca tinha tido contato antes, nunca tinha experimentado nada antes. Meu primeiro dia de aula aqui na Federal foi bem engraçado, bem cômico, tendo em vista que a própria localização dos centros acabaram me confundindo e eu cheguei um pouco atrasado na aula. Isso simboliza um pouco, né, essa questão de que enquanto nós de periferia estamos afastados dessa realidade do ensino público superior, e o quanto é importante investirmos nisso, né, nesse acesso, nessa ponte, nessa conexão, principalmente das pessoas aí de origem popular, tendo em vista que nós estamos numa condição de vulnerabilidade, você tem poucas opções. Eu, no meu caso, tenho uma opção da criminalidade, eu tenho uma opção do mercado de trabalho, sem qualificação, o que é muito difícil, muito complicado, todo mundo sabe. Pois bem, ao ingressar aqui, eu passo os 4 primeiros períodos ainda um pouco deslocado dessa dimensão da academia, mas com muito esforço, com muita dedicação, muito foco, eu consigo então traçar esse caminho. Passo então a me tornei bolsista, né, da universidade aí, no 5º período do projeto chamado PIBIG. Foi o que me fez ingressar na carreira docente, profissão docente efetivamente, e eu vim afirmar, né, esse interesse pela transmissão, pela construção, a partilha de conhecimento. Pois bem, passado esse momento, eu conheço o PET, que vai ser outro marco na minha vida. Eu já estava bem próximo aí do fim do PIBIG, quando eu conheci o PET, e vai ser outra constante, e até hoje é uma constante, um projeto no qual me sinto honrado de participar. Fui muito acolhido, agradeço muito a professora Suelídia por esse acolhimento tão confortável, tão solícito, né, da parte dela, e até hoje trabalhamos juntos. É um grupo que eu confesso não pretendo abandonar, não tenho planos em abandonar tão cedo. Bem, e esse contato com o PET continua sendo uma constante para mim.
No final da graduação, em 2018, eu concluí o curso de filosofia, apresentei o TCC. Não tinha tantas esperanças em ingressar rapidamente numa pós-graduação, tendo em vista que havia muitos obstáculos a serem superados ainda, mas aí em janeiro saiu o edital, não poderia deixar a oportunidade passar, ainda muito instigado, embora cansado, mas muito instigado com a carreira no curso. Então eu acabei fazendo o processo seletivo, fui aprovado em segundo lugar, isso foi ótimo, está sendo fantástico, uma experiência muito satisfatória. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que é muito importante manter o foco, porque em muitos momentos com certeza vocês vão pensar em desistir, mas busquem pensar em desistir em outras circunstâncias, sem aquele momento de tempestade, e que talvez aí seja possível continuar, né? E eu garanto para vocês, é muito dignificante, né? Estar aqui nessa posição hoje, estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês, é muito dignificante. Meu nome é Liana Gomes, eu sou doutoranda no programa de antropologia aqui da Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz toda a minha educação básica, ou melhor, eu cursei toda a minha educação básica na escola pública. Eu sou da cidade de Pilar, interior da Paraíba, mas eu não morava na cidade, eu morava no sítio Lagoa do Gonçalo. Então, o meu ensino infantil e fundamental eu fiz todo, cursei todo na escola, que está situada nesse sítio. Que é uma escola que, comparando a escola que a gente tem hoje, a escola de antes, era uma escola bem precária, né? Então não tinha cadeira para todos os alunos, a gente tinha que chegar cedo para poder ficar nos primeiros lugares da fila, para poder pegar a cadeira. Então, aí quando não dava para pegar a cadeira, a gente levava latas, que é como a gente chama o pote que a gente carregava água, né, lá no sítio, porque não tinha água encanada até então. Então a gente levava isso e às vezes pegava os sacos de merenda, sentava nesse saco e colocava o caderno em cima dessa lata, quando tinha caderno. Quando não, a gente utilizava as folhas que eram fornecidas pela escola. Quando eu termino o ensino fundamental e vou para... Aliás, o ensino fundamental 1 e vou para o ensino fundamental 2, eu vou estudar na cidade de Juripiranga, fazer a 5ª e a 6ª série. Depois da 5ª e a 6ª série, eu vou estudar na cidade de Pilar, onde eu faço da 7ª até o 3º ano do ensino médio. E aí, no 1º, 2º ano do ensino médio, conversando com os meus professores, eles que me incentivaram a fazer o curso de Ciências Sociais. Inicialmente eu queria matemática, mas depois, assim, uma mudança total, né? Eu fui tentar o vestibular, na época ainda era vestibular. Eu passei na primeira, na segunda fase, na terceira fase eu zerei em geografia, então foi um tormento, porque eu vi todos os meus colegas entrando na universidade e eu não pude, então fui fazer cursinho, né? E vim fazer cursinho aqui em João Pessoa. Vinha todas as noites e saía de casa tipo 3 horas da tarde e voltava, chegava em casa de novo 1 hora da manhã. E isso foi um percurso durante todo o ano, né, estudando. No ano seguinte, eu acho que no ano de 2006, acho que foi esse 2006, eu consigo passar no vestibular. E aí eu passo para História, para Matemática, para Ciências Sociais e outros 2 que eu não consigo lembrar, mas que foram vestibulares de universidades diferente, e aí eu optei por Ciências Sociais, né? E aí, para conseguir cursar Ciências Sociais, eu precisei tentar a seleção da residência universitária aqui do campus da UFPB. E aí que inicialmente eu tive que chegar, eu lembro do dia que eu tentei a seleção, que eu cheguei atrasada, a seleção já tinha acabado, mas aí tinha ocorrido alguns problemas, e a assistente social e as assistentes sociais precisaram prorrogar o prazo. E nessa prorrogação eu consigo fazer essa seleção, né? E aí eu passei nessa seleção e fui morar na residência universitária. Então todos os 4 anos da minha graduação, eles só foram possíveis porque eu morei na residência universitária daqui. O PET Conexões de Saberes, na modalidade de cursinho, eu já conhecia desde quando eu fazia parte do outro PET, mas ele não abria para alunos de Ciências Sociais, né? Então, quando eu terminei o curso, eu tive a oportunidade de me aproximar da professora Suelídia. E aí eu solicitei para ela, cheguei e conversei, assim, professora, eu tenho muita vontade de dar aula, porque dar aula no PET representa para mim uma colaboração com os meus, com as pessoas que vêm da mesma realidade que eu. E a professora Suelídia me acolheu, né? Eu começo a dar aula no PET, então eu começo a me construir enquanto professora dentro do PET, né? E aí
Hoje eu recebo muitos elogios dos meus alunos, pela questão da metodologia, pela questão da interação que rola entre eles. E eu sempre digo para eles que eu sou o que o PET me construiu. Porque a professora que eu sou hoje, a professora que eu me tornei, que eu estou me construindo, ela está muito relacionada ao PET. A forma como o PET nos cativa, a forma como o PET nos mobiliza, porque não é só da aula, né? A gente é preparado para a questão da docência, o contato com os nossos pares, os desafios. E aí são desafios constantes, desde o material que a gente precisa, a questão das relações que a gente tenta estreitar, de não deixar as pessoas se perderem nesse caminho, porque a gente sabe que é um caminho doloroso sair do ensino médio e adentrar o campo da universidade, principalmente para a gente que vem da realidade de baixa renda, né? Que o tempo todo a gente está sendo convidado a ser escravo no mercado de trabalho. E eu vejo o PET como tanto uma construção pessoal como para uma construção pessoal. Ou tanto uma questão pessoal como para uma questão social. Meu nome é Suelídia, eu sou professora da Universidade do Centro de Educação do DME e sou professora tutora do PET. A relação que eu tenho com esse programa tem a ver com minha história de vida, a pessoa que eu sou, né, ao longo dos anos, e como jovem de origem popular eu entrei na universidade e consegui concluir meu curso também. É bem verdade que naquele período não havia muitos projetos como esse, mas eu fui aluna trabalhadora, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite e tive muita dificuldade de concluir o curso por conta, né, das condições materiais e também porque quem é de origem popular, que vem de uma escola pública, nós muitas vezes desconhecemos completamente como funciona a universidade. E essas coisas a gente vai aprendendo aqui dentro e a gente está sempre em desvantagem em relação aos outros que já sabem, que já entendem a universidade. De qualquer forma, concluir o curso de História na UFPB foi uma possibilidade que eu tive para depois trabalhar com ensino de História e entrar na universidade, como professora, um pouco mais à frente. E o projeto chegou na minha vida no momento em que eu estava fazendo meu doutorado. Eu conheci o programa Conexões de Saberes e me identifiquei imediatamente com o público que era atendido pelo Conexões de Saberes. E a partir daquele momento eu decidi que era algo que eu precisava fazer dentro da universidade, contribuir com as pessoas que tinham a mesma origem que eu e que tinham muitas dificuldades para tanto acessarem a universidade como permanecerem dentro da universidade. E foi assim que eu me tornei a tutora do PET, né? Fiz um projeto em 2010, quando o Conexões de Saberes se tornou PET, Conexões de Saberes, e a partir de então eu coordeno essas ações pré-universitário e as atividades com a educação de jovens e adultos. Para mim é muito importante, porque hoje, enquanto professora, eu reconheço que o jovem de origem popular tem muita dificuldade de chegar a lugares como eu cheguei. E eu gostaria de contribuir para que mais pessoas da minha origem conseguissem lugares como esse. Forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova. Viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda. Tenha fé em nosso povo que ele assusta. Caminhando e vivendo com a
mais bela